vencer barreiras mentais. Como parar de se sabotar, como impedir que a tua mente te sabote e quais são os bloqueios que podem ser construídos entre você e a tua aprovação. Então, por exemplo, você acredita muito em algo e deixa de evoluir por conta disso. Isso é um bloqueio. Enfim, existem vários. Hoje eu vou falar de 5, certo? Se você ficar preso no bloqueio, você não chega lá. Você fica limitado. Ou então, se você chega, demora. Acaba acontecendo aquilo que a gente vê, às vezes, com muitos concurseiros, que é levarem 4, 5, 6 anos para serem aprovados. Quando a gente vê isso, quando a gente observa isso, a gente pensa, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Será que eu vou levar 4, 5, 6 anos para passar? O que acontece é que essa pessoa, quando ela tem bloqueios mentais, ela vai cortando, né? Ela vai cortando o bife com a faca sem estar afiada. Ela não consegue estar com a faca afiada. Então você até consegue cortar, mas não vai rápido, demora. Então, quando você entende o que são bloqueios mentais e vence os bloqueios mentais, você chega muito mais rápido lá, porque você fica esperto. Você toma atitudes ao longo do teu estudo, ao longo da tua vida, ao longo da tua preparação, e você já fica esperto. Opa, isso aqui é um bloqueio mental. O primeiro bloqueio mental é o bloqueio da crença. São as crenças limitantes. Existem 2 tipos de crenças, certo? Não existe só crença limitante. Por exemplo, eu acredito em Deus. Como eu acredito em Deus, eu acredito que Deus vai me amparar, me motivar, me impulsionar. Então, por exemplo, a crença que eu tenho em Deus, ela não é limitante, ela é potencializadora. Ela me potencializa. Só que existem crenças em que você pode acreditar que são limitantes. Então, por exemplo, quando você acredita que você nunca vai ser aprovado porque você é ruim em exatas. E aí, quando você está estudando exatas, se você não tivesse a crença e você cometesse um erro numa questão de exatas, você apagaria, aprenderia a forma correta e passaria em frente. Quando a gente não tem uma crença limitante, é isso que acontece. Só que se você tem uma crença limitante, o que acaba acontecendo? Você erra, você se desespera. Você acha que você nunca vai conseguir aprender. E você acha que, olha, meu Deus do céu, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou ser aprovado porque eu errei aqui uma questão. Então as crenças limitantes, elas te sabotam, porque você acaba dramatizando situações cotidianas. Então quando você se livra das crenças limitantes, você para de dramatizar situações cotidianas e passa a olhar com mais objetividade para o estudo. Quando você possui limitações e você acredita que você não vai chegar lá por conta dessas limitações que você acha que você possui, isso realmente te aprisiona. E é sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre aprender a desbloquear isso, sobre aprender a ultrapassar isso, beleza? Segundo bloqueio, bloqueio do GPS. O bloqueio do GPS, ele é um bloqueio racional, tá? Ele não é um bloqueio emocional. E o bloqueio do GPS é aquele bloqueio da pessoa que é viciada em planejar. Então ela planeja, 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 planeja. Quando é a hora dela executar, ela fala: ah, não, mas tá errado esse planejamento, eu preciso melhorar. E aí ela vai e planeja de novo. E aí ela volta e não consegue estudar porque ela é viciada em planejar. Ela é viciada em ser o GPS do carro, mas ela não consegue dirigir o carro, ela não consegue ser a motorista do carro. Lá no APA a gente tem protocolos de quebra desse bloqueio. Eu faço atividades com você que te ajudam a quebrar esse bloqueio de ser viciado em planejamento. O terceiro bloqueio é o bloqueio do sim. O bloqueio do sim é o bloqueio daquela pessoa que é viciada em dizer sim. Ela é viciada em dizer sim para todo mundo, menos para a meta dela. Então ela diz sim para a família, ela diz sim para os parentes, ela diz sim para o filho, para a filha, para o marido. Ela vai começar a estudar e chega alguém e fala: ah, eu preciso de ajuda com isso, eu preciso que você faça isso. E ela, sim. Ela não prioriza o estudo e ela não consegue priorizar a si mesma. Então a pessoa, o bloqueio do sim, ele é um bloqueio emocional. Ele é um bloqueio de fundo emocional. A pessoa é viciada emocionalmente em agradar. E ela é viciada na autoimagem que os outros têm referente a ela, né? Ela é viciada em manter uma imagem positiva de si mesma perante os demais. Lá no APA a gente também tem protocolos de quebra do bloqueio do sim.
beleza? Quarto bloqueio é o bloqueio da força. Ele também é um bloqueio de fundo emocional, mas ele é um bloqueio de fundo reflexivo. Então, a pessoa que tem o bloqueio da força, diferentemente da pessoa que tem o bloqueio do sim, quando a pessoa tem o bloqueio do sim, ela tem vontade de fazer as coisas pelo outro. Quando a pessoa tem o bloqueio da força, ela é um bloqueio reflexivo, ela não faz. Ela idealiza o estudo. A gente não evolui muito no começo, certo? É que nem um avião. Um avião, para ele começar a realmente viajar por longas distâncias, ele precisa chegar em velocidade cruzeiro. Não é na decolagem que ele anda a maior parte, é quando ele chega na velocidade cruzeiro. A pessoa que tem o bloqueio da força, ela não consegue nem chegar na velocidade cruzeiro. Ela decola e ela logo para. Então, a pessoa que tem o bloqueio da força, ela começa e para, porque ela idealiza o estudo. No início ela fica, ah não, vamos lá, uhul! Vou passar em concurso, vamos lá, vou estudar, não vou falhar nunca. Só que com o tempo ela vai tendo dificuldades, ela vai tendo adversidades, ela vai tendo problemas, como qualquer concurseiro tem. Só que quando a pessoa não tem um bloqueio, ela consegue lidar com isso no longo prazo, ela consegue lidar com isso ao longo do tempo. Só que quando a pessoa tem um bloqueio, ela começa a pensar, não, eu nunca vou ser aprovada. Então ela para. E aí o avião aterriza. Então lá no APA a gente tem não só protocolos de quebra do bloqueio da força, mas eu tenho um plantão motivacional que funciona como se fosse um Alcoólicos Anônimos, um Narcóticos Anônimos. É mais ou menos isso. Então a gente faz o plantão motivacional para que isso funcione como um grupo de apoio, né? E antes de você pensar em desistir, tenha lá um grupo para te puxar, para te fazer não desistir. Quinto bloqueio. O quinto bloqueio é o bloqueio do imprudente. O bloqueio do imprudente é aquela pessoa que fala assim, não, agora eu vou estudar, passar 12 horas por dia no meu escritório estudando, eu vou estudar muito, eu vou sozinho, basta botar a bunda na cadeira e executar. E ele vai sozinho. Ele acha que basta ele ter força de vontade. Esse é o bloqueio do imprudente. É mais ou menos como aquela pessoa, imagina o seguinte, ela não sabe dirigir, mas ela acha que só pela força de vontade ela vai na concessionária e vai tirar o carro da concessionária. O que vai acontecer com essa pessoa que não sabe dirigir e for na concessionária comprar um carro? Vai ser só na força de vontade que ela vai conseguir dirigir? Lógico que não. Então ela vai tirar o carro da concessionária e ela vai bater no primeiro poste que aparecer na frente dela. Aí ela vai se machucar e ainda vai culpar o poste. O bloqueio do imprudente, ele acontece com aquelas pessoas que são imprudentes. São aquelas pessoas que acham que não precisam de ajuda, que não precisam aprender a estudar, que não precisam de estratégia, não precisam de nada. Gente, não é assim que funciona. Então esse foi o quinto bloqueio. Esses são os 5 bloqueios mentais. Esses 5 bloqueios, eles podem realmente te impedir, te sabotar. E é isso que eu não quero que aconteça com você. E é por isso que eu te convido a participar do APA.